Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live aqui pela Faculdade Refidim, sempre trazendo, né, lives interessantes, momentos enriquecedores, e hoje não será diferente. Antes de iniciarmos, né, a conversa com o nosso visitante de hoje, já quero compartilhar com vocês a temática que será trabalhada. Vamos falar sobre história e história das Assembleias de Deus e a importância da pesquisa historiográfica. E quem vai conversar conosco hoje é ele, professor Mário Sérgio Santana, historiador. Com certeza, olha, vai ser uma live aí para ficar marcada na história, né, meu querido Mário? Então tá certo. Vamos então falar um pouquinho da Faculdade Refidim, falar um pouquinho do SEDUC, falar um pouquinho sobre tudo que o SEDUC aí tem a oferecer, né, para você aí que nos acompanha. Então, primeiramente, a Faculdade Refidim ela tem lives todas as quartas e quintas-feiras, às 20 horas, aqui na nossa fanpage. Só tem um detalhe, né, gente? Olha só. Quartas e quintas. Só deixa eu avisar. Na semana que vem vai mudar um pouquinho. Na semana que vem, em vez de ser quarta e quinta, será na terça-feira e na quinta-feira. Na terça-feira, depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre qual vai ser a live, mas na quinta-feira eu já adianto que eu estarei de volta aqui, e aí com realmente alguém assim que a gente tem um carinho muito grande, que é o professor Ciro, e ele vai trazer bastante questões interessantes aí para vocês também, né? Então não percam, tá bom? Todas as quartas e quintas-feiras aqui na nossa fanpage da Faculdade Refidim, a gente tem aí uma live especial falando, né, sobre questões importantes do mundo acadêmico, teológico, educacional, questões envolvendo também a área social, a área teológica. Olha, você não pode perder, tá bom? Bota aí na sua agenda, quartas e quintas-feiras às 20 horas. Também quero falar um pouquinho sobre um curso gratuito que a Faculdade Refidim ela oferece para você. É muito fácil de acessar. É o curso de Espiritualidade Cristã em Tempos de Crise. Esse é o tema do curso, e você encontra ele e acessa primeiramente ali na loja.faculdaderefedim.edu.br, muito fácil de localizar. Aí você segue os procedimentos e você gratuitamente faz esse curso chamado Espiritualidade Cristã em Tempos de Crise. Bom, a gente também tem outros cursos ali na loja, né, da Faculdade Refidim. Um deles é o curso livre Ministério Pastoral e seus Desafios. Olha, é muito bom, um curso super especial aí, trabalhando sobre essa questão do ministério pastoral, sobre as questões que envolvem, né, os grandes desafios que se apresentam, tanto na questão espiritual quanto na questão administrativa, as questões que envolvem liderança e tudo mais. Você, né, que tem carinho aí por essa área, não esqueça de dar uma olhadinha na nossa loja, faculdaderefidim.edu.br, e ali se inscrever para fazer o curso livre Ministério Pastoral e seus Desafios. Também temos um outro curso livre que é top, o pessoal gosta muito, muita gente tem procurado e tem elogiado, né? Tem elogiado com toda certeza. Aconselhamento Cristão e Cuidado, tá certo, pessoal? Curso livre Aconselhamento Cristão e Cuidado, ok? E esse curso você encontra então na loja.faculdaderefedim.edu.br, tá certo, pessoal? Também algo especial que veio para marcar toda uma geração é a Bíblia em Vídeo Refidim com o Evangelho de Mateus, né? Aqui no Brasil é a primeira Bíblia, né, a língua portuguesa é a primeira Bíblia que nós temos comentada por uma equipe de professores gabaritados, selecionados aí da Faculdade Refidim, né, do começo ao final do livro de Mateus, comentários precisos, comentários bastante reflexivos, bastante subsídio, você não pode perder na loja.faculdade Refidim. Já sabe, né, você quer algo legal na área da teologia, na área da educação, na área
né, relacionado aí todo o Ministério Pastoral e tudo mais, é só ir em loja.faculdaderefidim.edu.br. Também quero trazer aqui um recado muito importante. Nós estamos agora com o vestibular aberto aí, né, para o bacharel em teologia, na modalidade EAD, que começa logo, logo. Então não perca essa oportunidade de fazer parte aí do nosso time, né, e estudar conosco. Os professores são professores que você conhece, inclusive aqui nas lives, tá certo? Professores todos bastante gabaritados aí, com mestrado, doutorado, pessoas que têm um compromisso muito grande com a excelência do ensino e com a teologia, né, feita ali com carinho, dentro de uma visão assembleiana, pentecostal. Coisa linda, pessoal, coisa linda. E é EAD, né? Então, aonde você estiver no Brasil, no mundo, aí é só você entrar em contato com a gente, né? faculdaderefidim.edu.br, se informar certinho, faz o vestibular e você começa a estudar lá da sua casa, na hora que você pode, e com certeza você vai adquirir grandes conhecimentos. Também, pessoal, lá na sua igreja, onde você estiver, você encontra cursos, né, da EPOS, cursos básico, médio e avançado em teologia. Você pode buscar lá na sua igreja os cursos básicos e médio, e tem o avançado, que você encontra diretamente na Faculdade Refidim, maneira muito especial, acessível também, e você dá uma olhadinha, então, no nosso site, Faculdade Refidim. E finalizando aí, né, as nossas dicas de hoje aí especiais, temos também, precisamos falar, né, de um colégio aí que tem marcado a história de Joinville. São quase 40 anos de história de uma educação de qualidade, colégio do CEDUC. Ali tem educação infantil e ensino fundamental, e é feito com muito carinho, dentro de uma ótica cristã, com muita qualidade de ensino. E atualmente, olha só, né, mesmo em tempos de pandemia, a educação sendo feita remotamente, é uma educação feita com muita qualidade, né? Presente de verdade aí nas famílias que fazem parte da nossa comunidade escolar aí. E você está sendo convidado, né? Você que tem filhos, sobrinhos, conhece alguém que tem crianças e adolescentes em idade escolar, apresente para eles o Colégio Evangélico do CEDUC, ceduc.edu.br. Ali você tem educação infantil e ensino fundamental. Dito isso, nós vamos agora então começar a conversar sobre essa temática super especial, a história das Assembleias de Deus e a importância da pesquisa historiográfica. E olha só que coisa linda, pessoal, que coisa linda. Para conversar conosco aí, a gente convida alguém muito especial, alguém que a gente tem um carinho muito grande ali na nossa instituição, na Faculdade Refidim, alguém que tem uma história muito legal aí no campo da história da igreja, história da Assembleia de Deus, professor, né? Mário Sérgio Santana. Seja bem-vindo, meu amigo, para a nossa conversa de hoje. Seja bem-vindo. Oi, a paz do Senhor, Marcos. É uma satisfação, como diz o mineiro, estar participando desse momento em especial com você, né, que também é um historiador, um pesquisador das Assembleias de Deus, e trocarmos ideias e informações. Eu agradeço muito o convite. Olha, Mário, o que eu quero dizer para você é o seguinte: para mim é uma honra muito grande. Nós somos apaixonados, né, por essa história feita, né, com amor, com carinho, a história da igreja e a história da Assembleia de Deus. E me encontrar com você aqui nessa sala de bate-papo realmente é uma alegria muito grande. Bom, a gente está com várias pessoas já entrando aí e participando, muitas pessoas dando um super oi aí para você, aí dizendo, né, o quanto estão felizes de poder acompanhar, né? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha só que legal, né? O pastor Marcelo Norival Rosa. Pastor, que bênção, dando a paz do Senhor para todos nós. Também a Marina Santos Correia. Olha só. O Paulo Júnior, grande, seja bem-vindo. Professor Valdinei Ramos Gandra, esse aí é um fenômeno, nosso coordenador ali na Faculdade Refidim. Alegria muito grande ter todos vocês aí conosco, né? E realmente é isso. Falar com o professor Mário Sérgio Santana é falar com alguém que é apaixonado por história da igreja. E o tema hoje é esse: a história das Assembleias de Deus e a importância da pesquisa
historiográfica. E, professor Mário, antes de fazer a primeira pergunta, deixa eu já conversar um pouquinho com as pessoas que estão acompanhando a nossa live. Olha, Sim. vocês podem mandar perguntas, perguntem direto aí nos comentários do Facebook, e assim que a gente vai lendo os comentários, eu já vou jogando aqui e o professor Mário vai respondendo. Pode perguntar, né, coisas assim que você realmente tem curiosidade, né, nesse campo da história da igreja, nesse campo da pesquisa acadêmica envolvendo, né, temas tão preciosos, e com certeza aí o professor Mário Sérgio vai com muito carinho, né, trazer aí uma reflexão bem interessante. Professor Mário, posso já fazer a primeira provocação aí? Fique à vontade. Olha só, como surgiu na sua vida essa curiosidade pela história e, em consequência, né, a história da Assembleia de Deus? Olha, meu irmão, a curiosidade pela história da Assembleia de Deus vem desde o momento que eu me converti a Jesus Cristo, com 14 anos de idade, e comecei a frequentar a escola dominical, escolas bíblicas. E você sabe muito bem, quem estuda teologia sabe que a história ela é sempre muito, se faz muito necessária para entender o contexto bíblico de muitas passagens. Posteriormente, eu fui cada vez mais me apaixonando pela história da igreja, pelos seus personagens e principalmente pelos detalhes da história. E quando cheguei numa determinada idade, depois de um certo tempo, resolvi fazer a faculdade de História, sou formado em História pela Univille, e resolvi aplicar os conhecimentos e toda a bagagem que a gente adquiriu em estudar a história da minha denominação, história da Assembleia de Deus e também do pentecostalismo. Uhum. Ó, e me diz uma coisa, né? E essa curiosidade, assim, ela teve um momento chave no surgimento dela, ou foi surgindo naturalmente? Porque, conforme você está colocando, você quando foi estudar história, né, é decorrente de uma curiosidade natural, né? E como é que foi essa guinada para trabalhar história da igreja? Como é que você, dentro desse campo tão amplo, tão vasto que é a história geral, história do Brasil, história de Santa Catarina, como é que você caiu nessa temática específica? Olha, eu era estudante ainda de História na Univille, Uhum. e sempre gostei de me aprofundar na história da igreja, né? Uhum. Entender o contexto, alguns pormenores que fazem toda a diferença. Mas, certo dia, visitando a biblioteca, eu encontrei um livro chamado Nem Anjos Nem Demônios. E havia ali, entre os artigos, uma síntese histórica do pentecostalismo produzida pelo Paul Freston. E eu gostei muito daquela síntese histórica, foi porque, além dos livros históricos da nossa denominação, publicados pela CPAD ou por outras editoras evangélicas, ali havia, naquele capítulo, síntese histórica do pentecostalismo, havia uma história contada de outra forma, por outro ângulo, de outra maneira, onde ele abordou temas que hoje são até comuns, questões históricas, mais socioculturais, econômicas e assim por diante. Então, eu me apaixonei por aquela leitura, li, reli, e me caiu no coração, olha, eu acredito que eu posso também fazer algo semelhante, e dali eu comecei a me aprofundar nos estudos. Aquele livro, aquele capítulo, realmente, ele abriu a minha mente para entrar nesses estudos históricos da Assembleia de Deus sobre outro ângulo, com outra ênfase, com outro olhar, e posteriormente também publicar. Foi por aí que foi esse autor que é muito famoso, né? Na verdade, foi ele que cunhou até aquele termo que a Assembleia de Deus carrega, o ethos sueco-nordestino, né? Partiu dele, justamente. Exatamente. Professor Mário, algo que a gente pode ver de muito, muito forte aí na sua trajetória foi levar essa curiosidade histórica, essas pesquisas, esses estudos sobre história da igreja para as redes sociais, né? Você marcou, eu diria assim,
a história da Assembleia de Deus aqui no Brasil, no sentido de tirar ela, muitas vezes, daquelas bibliotecas, talvez, às vezes, inacessíveis à grande maioria da população, e você tem levado elas direto para os celulares, para os tablets, para os computadores, e isso é digno de ser destacado. E eu queria saber como é que foi esse mergulho seu, como é que surgiu essa preocupação de levar isso para as redes sociais. Antes de você responder, deixa eu só dar uma pincelada para quem está participando aqui. Talvez, mas como assim redes sociais, tal? Quer dizer que ele tem lá um perfil onde ele coloca um dia ou outro alguma curiosidade? Gente, olha o tamanho do estrago que esse homem faz aí na internet falando de história da igreja. Tem um grupo no Facebook chamado Memórias das Assembleias de Deus com 152 mil membros. Uma fanpage chamada Memórias da Assembleia de Deus com 46 mil curtidas. E atualmente, o blog que ele possui, ali eu coloquei errado, vou ter que arrumar o dado, me desculpe ali. Faltou ali alguma... Né, eu cortei ali o finalzinho. Mas assim, para vocês terem uma ideia, deixa eu já consertar, porque eu não posso dar essa informação com o número errado aí para vocês. Deixa eu terminar de colocar aqui, né? Olha só. 1.355.000, isso é um dado que eu peguei hoje à tarde, 584. Olha só, professor Mário, que coisa linda isso. Olha só, blog mariosergiohistoria.blogspot.com, Memórias da Assembleia de Deus, né, com 1.355.584 visualizações, isso até as 4 horas da tarde, deve estar um pouquinho mais já. Então, assim, não é pouco não, né? Somando isso aí, professor, nós temos aí realmente uma contribuição bastante interessante para a divulgação, a promoção da história da igreja aqui nos países de língua portuguesa. E eu queria agora voltar à pergunta que eu fiz ainda há pouco para o senhor. Como é que surgiu esse fenômeno aí chamado história da igreja na internet? Olha, isso começou fruto das minhas pesquisas, é aquela coisa, né? Quem pesquisa, quem lê muito, muitas vezes tem a necessidade, na maioria das vezes tem a necessidade de escrever, e eu estava começando a recolher algum material e senti aquela necessidade de divulgar. Quando eu criei o blog há 10 anos passados, em 2009, para 11 anos, o que aconteceu? Os blogs, né, estavam assim numa contínua expansão. E tinham criando blog daqui, outro criando dali, amigos e tal, e eu pensei em criar um blog também, para ali colocar parte das minhas pesquisas, mas não num teor assim acadêmico, né? Colocar de uma maneira mais jornalística, mais factual, mas sempre dando as referências. Então, o primeiro problema é que, claro, né, tudo a gente tem que aprender. Eu fui buscar lá uma plataforma, tentei daqui, tentei dali, até que eu consegui criar o meu blog. Posteriormente, começou as primeiras postagens. Então, eu lembro que a primeira postagem foi sobre Paulo Levas Macalão, que é um personagem histórico que eu sempre fui interessado, e comecei a pegar a dica de uns amigos para poder divulgar o blog, para ele poder se tornar conhecido, porque você escreve, você quer leitores. E aí eu comecei a desenvolver, né, uma rede de amizades aqui e ali, e depois, sempre com a ajuda de alguns amigos, as dicas, eu criei a fanpage. A fanpage, ela se tornou também um instrumento, porque nela eu divulgava o blog, mas também publicava, e ainda publico, né, fotos com pequenos relatos e contextos para chamar a atenção do povo, tipo uma isca, eu posso assim dizer. Posteriormente, criamos o grupo, né? Eu fui ajudado por alguns amigos também. Nós temos hoje eu não sou mais 152 mil, mas eu não sou mais o administrador. Nós temos 7 ou 8 administradores, pessoas que podem postar, podem elencar. Então, tudo começou assim, de uma maneira, com o blog, depois com a página no Face, depois com o grupo. O mais bacana, né? O mais bacana de tudo isso, principalmente eu digo no grupo, é porque a gente tem uma interação muito grande. Então, hoje, com 152 mil pessoas ali,
tem muitos filhos, netos de pioneiros, então às vezes você coloca uma foto, a pessoa diz, isso aí que foi meu avô, foi meu pai, foi meu irmão, e narram outras histórias, trazem outras informações, muitas vezes a gente entra em contato, então é uma coisa de retroalimentação, né? Ou seja, a gente coloca a história, coloca um pouco do que a gente sabe e recebe muito em troca também, porque esses familiares, eles nos procuram e mandam mais fotos e mandam mais informações, mas o blog começou assim, em 2009, timidamente, mas eu sempre também tive a preocupação de colocar, como todo bom historiador e pessoa que pesquisa, colocar as referências bibliográficas. E aí foram surgindo, né, mais livros, mais teses eu fui colocando. Sempre assim nessa questão, como é que eu posso falar, assim, estilo mais factual, estilo talvez até mais jornalístico, mas sempre trazendo, né, alguns elementos e colocando as referências ali dos autores, para que as pessoas, se quiserem se aprofundar, busquem os autores, né? Isso que é importante. E assim começou. Isso eu acho interessante no seu trabalho, professor Mário, porque assim, olha, se coloca informações assim, digamos, jogadas, a bel prazer, cai-se muito na armadilha de você fazer um blog sem credibilidade, você fazer uma historiografia sem credibilidade. E esse cuidado que o professor teve desde o começo, eu pude acompanhar esse início, né? A gente tem uma amizade que vai para 12 anos já, né, professor? E eu acompanhei desde o comecinho desse trabalho. E eu lembro, assim, esse cuidado com as fontes, esse cuidado em informar, essa generosidade em reunir pessoas de diversos lugares e quando elas contribuem, né, não ficar retendo, não, peraí, eu vou divulgar e tal, não, mas sempre essa preocupação dessa coerência acadêmica, todo esse cuidado em realmente fazer dali um lugar de promoção da pesquisa, da curiosidade histórica. E isso foi, acho que é essencial, né? E aí a gente vai numa outra questão que eu coloco, que é justamente a influência do seu trabalho nessas redes sociais, porque a rede social tem isso, né? Se fosse só um blog sobre história, né, alguma coisa sobre história, talvez ficaria restrito a acadêmicos. Mas o senhor conseguiu fazer uma coisa, professor, muito legal, que é levar essa pesquisa, levar essa historiografia, levar todo esse material para onde? Levar justamente para as pessoas que vivem a história, né? As pessoas que fizeram a história, netos de pessoas que viveram aquele momento, e eu pude ler em vários momentos, né? Tanto a história de grandes vultos conhecidos, quanto também a história de muitas vezes pessoas que, de modo geral, passariam até meio que despercebidos, né? Pessoas que talvez não seriam citadas, mas com certeza ali elas se sentiram pertencentes. Eu, né, como ser humano, falho que sou, eu tento abordar várias questões. Então, a gente coloca lá algumas biografias, algumas informações sobre grandes vultos, mas, na medida do possível, também tenta colocar, né, quando a gente é procurado, a gente encontra biografias, informações de pessoas anônimas, mas pessoas que têm seus nomes escritos no céu. E é tão bacana, o melhor de tudo isso é essa troca. Eu fico satisfeito, pleno, realizado, porque quando eu vejo que há uma troca, então eu coloco informações, e os meus amigos também colocam algumas informações, e muitas vezes a gente recebe mais informações, e aí publica, e fica essa questão, esse vai e vem, né? Essa via de mão dupla. E isso você sabe muito bem que isso que é o bom da história, né? Porque você vai construindo o conhecimento. Então, eu aprendo muito com os meus seguidores, né? Eu aprendo muito com eles e eles aprendem comigo. E, como você falou, a influência do blog, graças a Deus, chegou até além das redes sociais, ao mundo acadêmico, né? O Maxwell Fajardo, que é meu amigo, você conhece muito bem também, ele até escreveu no seu livro Onde a Luta se Travar, ele colocou o blog que eu administro, que eu edito, como mídia alternativa assembleiana. É o local onde você pode encontrar aquelas informações que muitas vezes, e na maioria das vezes, nunca vai aparecer na história oficial. Professor, e reforçando essa fala do Maxwell, né? Olha que legal o comentário da professora Marina Santos Correia, uma pessoa que a gente tem aí uma admiração gigantesca aí, né? E ela coloca ali, o blog das Assembleias de Deus ajuda em muitas pesquisas acadêmicas,
Mário Sérgio é uma referência para nós pesquisadores das Assembleias de Deus. Professor, o que o senhor pode falar sobre isso aí, professor? Você esperava chegar um dia a ter esse reconhecimento aí, né, de uma pessoa, por exemplo, de vulto como a professora Marina, professor Maxwell? Olha, eu agradeço a generosidade da Marina, do Maxwell e de todos os meus amigos. Eu aprendo muito com eles e eu tento contribuir. E no caso da Marina, a gente já fez algumas parcerias. Eu sempre estou auxiliando ela na medida do possível. Ela é uma grande pesquisadora. Gosto muito dos textos dela. Aliás, agora tem um livro que ela está lançando, vou fazer até uma propaganda aqui, Dinastias Assembleianas, que tem uma participação minha em levantamento de dados. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre as dinastias assembleianas, se isso é algo recente, tem que comprar o livro e saber que está ali algumas dicas para você aprofundar. Mas eu fico muito feliz com esse reconhecimento, porque é um trabalho assim que a gente faz como você falou, né, com cuidado, para não perder a credibilidade. E até vou falar uma coisa interessante, que às vezes as pessoas acham que o blog pode se publicar qualquer coisa, então às vezes me procuram, por que você não publica isso, você não publica aquilo outro, coisas assim mais factuais, mais da história, né? Mais mesquinharias históricas do que realmente algo relevante. Aí eu digo para o pessoal, olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, isso aqui não é fuxico gospel, né? A gente só deve publicar algo dentro de um contexto, uma informação que tenha uma relevância para edificação e conhecimento histórico. Agora, se coisas mesquinharias históricas não é comigo, né? Mas eu fico muito feliz com esse reconhecimento. O Maxwell diz que é a mídia alternativa assembleiana, né? E nós estamos aí para divulgar a história e também fazer história. Legal. Olha só, professor. Temos aqui, né, o Edson Lago Cruz. Professor Mário Santana tem desenvolvido com proficiência temas históricos de nossa Assembleia de Deus. Olha só que interessante. Um abraço. Colaborador do grupo, ele. Colaborador do grupo. Que legal. A Marciane Vieira. Olha só, que legal, pastor Marcos Tedesco, Mário Sérgio, amigo da juventude na Assembleia de Deus Costa e Silva. Que e aí, bom. Professor? Pessoal da antiga aí, né? Da antiga. Paulo não fala, também. Não fala. Faço parte do grupo de das memórias da Assembleia de Deus no Facebook. Muito bom e enriquecedor um mergulho em nossas raízes. Olha, um participante do grupo do Face lá. Que bom. O professor Cláudio Rubens também, olha. O professor Mário Santana presta um serviço de excelência à nossa denominação, resgatando nossas raízes. E, professor, dando só uma pinceladinha aqui, uma pergunta do David Bezerra Silva. O senhor tem alguma coisa sobre Bauru e Lins? E aonde tem? Eu tenho alguma coisa, mas eu chego lá um dia. Tem muitas coisas para a gente ver, né? Às vezes, alguns internautas, eles pedem para que a gente faz uma postagem sobre isso, sobre aquilo. Isso depende até do tempo da gente, da disposição, da disponibilidade, né? Mas na medida do possível, viu? A gente vai... Eu peço sempre que as pessoas mandem para mim algum material, até se tiver, e coloque algumas informações para poder divulgar. Eu divulgo muita coisa de terceiros. Então, viu, meu irmão, se você tiver alguma coisa e souber, pode ser meu colaborador. A gente está ali para... Eu sempre coloco também a colaboração, né? Eu nunca coloco lá assim... Bota a informação e fica como se fosse eu, tirasse da cachola alguma coisa. Eu sempre coloco a colaboração. Então, pode mandar, não tem problema. Professor, o povo quer saber, já que o senhor está falando aí sobre fazer história, né, e pesquisar e achar algo de Bauru, de Lins e outros lugares, o povo quer saber o que é fazer história nos dias atuais e fazer história no contexto do seu trabalho, né, com relação à Assembleia de Deus. Fazer história é você se apaixonar por ela, é você escrever sobre ela, é você viver ela. Fazer história engloba tudo que você faz e vive. Então, por exemplo, eu sou um pesquisador da história da Assembleia de Deus, do pentecostalismo, sou assembleiano. Mas quem não é assembleiano pode fazer? Também pode fazer. Temos o caso da Marina, que ela faz muito bem até.
e tem um olhar de fora. Mas é você se apaixonar, é você escrever, você viver, você... É aquela questão, né, Marcos? Você já escreveu livros históricos. Você pesquisa, você escreve, você entrevista, você conhece pessoas, fontes, aprende, e você vai ganhando cada vez mais experiência. Isso é fazer história, está totalmente envolvido. Eu digo sempre, às vezes as pessoas me perguntam, às vezes me ligam, você sabe alguma coisa? Eu sei onde é que está. Está naquele livro lá, eu não sei a página, mas sei que está lá. Porque eu procuro sempre estar ligado à história das Assembleias de Deus. Às vezes eu estou lendo um livro secular, mas se aquela informação ela me servir para a história da Assembleia de Deus, eu percebo, isso aqui pode servir para a história da Assembleia de Deus. Aí isso é fazer história, você viver, você respirar, né? Você vivenciar. E isso que é o bacana, porque enriquece a nossa vida. Isso é fazer história. Eu não sei se eu respondi bem, mas tudo bem. É isso aí, né? Bom, falando em fazer história, né? O legal que eu vejo isso muito forte no seu trabalho e nas redes que o senhor tem frequentado, as redes sociais aí, é essa contribuição do público como um todo, né, das suas pesquisas. O senhor usa tanto fontes acadêmicas, faz uma pesquisa forte acadêmica, mas também faz um resgate aí das coisas que estão muitas vezes esquecidas em baús, ou estão apenas em portas-retratos em salas específicas, né? E o senhor traz isso aí para a vitrine. E isso é muito legal, né, professor? E as pessoas podem estar atentas a isso, justamente no sentido de, muitas vezes, você tem na sua casa algo que, uma memória, ali, um relato, uma carta, né, uma Bíblia, dentro dela um bilhetinho escrito algo, e isso ali pode ajudar realmente a ter uma visão, muitas vezes, bastante enriquecedora acerca de um passado muito recente, ou nem tanto assim, né? Pastor Marcos, as redes sociais, elas, graças a Deus, né, vieram contribuir para esse resgate, principalmente de fotos, principalmente de documentos. Mas eu sempre digo que tem muita coisa nos baús, nas gavetas e nos álbuns dos crentes que muitas vezes não percebem que estão com uma relíquia histórica. E a gente que estuda história sabe que uma das principais fontes históricas é a fotografia, né, com a qual eu trabalho muito nas redes sociais. As fotografias, elas falam muito, né, uma janela do tempo, falam muito sobre o tempo, sobre a época, sobre questões sociais. Então, isso que é bacana, né, a gente recebe muitas fotos, recebe alguns documentos, mas mais fotos, e as pessoas perceberem que desde o trajar daquelas pessoas antigamente, né, até a arquitetura dos templos, né, todo o contexto ali, aquilo ali nós podemos retirar muita coisa para explicar e entender a história. Então, essa questão das fontes históricas, as pessoas terem guardado, de disponibilizar, isso tem sido uma bênção, mas tem muita coisa ainda, tem muita coisa da história da Assembleia de Deus que nós podemos chegar lá, conhecer melhor através das fotos. E há uma interpretação errônea de que fonte histórica é ou uma gravação, ou uma foto, ou um documento escrito. E, na verdade, né, professor, tudo é fonte histórica. Tudo que você tem acerca de qualquer pessoa, instituição, em qualquer momento, pode ser levantado, investigado, analisado, compartilhado. Conhecer melhor a pessoa, né? Conhecer melhor a pessoa, exatamente. Né? Eu vou dar um exemplo, assim, que me achei muito interessante. Todo mundo fala, as pessoas falam muito da dupla Otoniel e Uziel, né? Otoniel e Uziel. A filha do falecido Otoniel, com a sua esposa Anícia, a Simone, ela um dia me repassou, eu até publiquei um cartão de Natal que o Otoniel passou para Anicete quando eles eram noivos. E ele fez um pequeno poema. Então você vê, o Otoniel, ele era um homem poético, não à toa fez lindos hinos, né? Poético, romântico, sensível. Então, onde é que nós e onde nós encontraríamos uma informação como essa? Outro exemplo, está na sua família, pastor Manuel Germano de Miranda.
Ele, além de ser pastor, eu lembro que eu fui entrevistar o filho dele, o Bibi, que está com 93 anos. Marcílio Marcílio de Miranda. Miranda, isso. E ele me contou, naquela época, que ele tinha um orquidário atrás na casa dele, né? Ele cuidava de orquídeas e flores. Agora, aí você vê da onde é que ele tinha aquele cuidado, aquele carisma, aquele cuidado, a sensibilidade para lidar com as pessoas, um sujeito que ama as flores. Aí você entende o perfil do sujeito. E eu vou te falar uma coisa, hein? Você plantar algumas plantas até é fácil. Agora, orquídea tem que ter muita sensibilidade. E aí a gente começa a perceber, né? Eu por exemplo, eu tive a alegria de fazer uma mini biografia do pastor Mirandinha, pastor Manuel Germán de Miranda, daquele livro Entre Flores e Espinhos, que a gente escreveu junto aí com a Faculdade de Refidim. O pastor Clayton Pomeranian fez a organização, né? E vários autores ali, vários professores da casa contribuíram. E no meu capítulo eu falei sobre o pastor Manuel Germán de Miranda. E assim, os últimos anos da vida dele foi lá em Itajaí, justamente cuidando do orquidário, com muito carinho, né? E isso revela um homem com uma sensibilidade tremenda. E aí a gente entende o porquê que ele foi um grande pioneiro, e o fruto do trabalho dele hoje são igrejas como Joinville, Canoinhas, Rio Negrinho, são cidades maravilhosas, né? Com certeza. Professor, olha só que legal. Adenilson Domingues, professor Mário Sérgio é fera. Hein? Muito me ajudou nas pesquisas sobre a Assembleia de Deus. Deus abençoe. Aqui, Oséias Balzaretti, professor Mário Santana é o nosso editor-chefe. Que legal, hein? Que legal. Aqui também o Antônio Marcos, dando um abraço, meu grande pastor Marcos, uma pessoa muito querida, amo muito essa família. Eles congregaram comigo quando pastorei uma congregação aqui em Joinville, que alegria. Aqui também, olha que legal, o professor Alinor Santos participando também, né, aí trazendo a sua palavra aí de força para nós aí, que legal, tenho muito carinho para o pastor Alinor. E aí agora, o Paulo Júnior, ele traz uma pergunta, professor Mário Sérgio, que está diretamente ligado ao que eu queria lhe perguntar agora na sequência. E que bom que a coisa vai tu vê que a coisa está toda encaminhando junto, né? E ele coloca assim, olha só, em suas pesquisas, qual é a maior curiosidade assembleiana que o pastor detectou? Então, eu queria dar uma mexida um pouquinho nessa pergunta, eu quero ampliar um pouquinho ela, mas antes eu quero... Olha que legal o comentário da Maria Aparecida, paz do Senhor Jesus, pastor Marcos, pastor Mário, estou amando essa conversa, amo aprender. Que bom, olha que legal, né? As pessoas participando aí. Aqui outro, deixa eu ver, olha, conhece esse moço aí, Mário Sérgio? Jacó Rodrigues Santiago. Meu Deus, meu amigo de fé, irmão camarada, como diz Roberto Carlos. Que legal, que legal, que legal. Então, assim, agora fazendo então alusão à pergunta do Paulo Júnior, nessa caminhada, muitos fatos lhe surpreenderam, com certeza muitos capítulos levaram, né, o professor Mário aí, quem sabe até a encher os olhos d'água de emoção e fizeram dizer, poxa, é por isso que eu amo história. É por isso que eu amo pesquisar a história da igreja. Eu queria que o senhor fizesse aí talvez um relato de 1 ou 2 fatos, mas assim, bem conciso, só para a gente poder perceber o quanto é prazeroso mergulhar nesse universo aí, levar tanta gente junto com o senhor, né? Contando aqui por cima, nós temos no Facebook mais ou menos uns 200 mil membros e seguidores, no blog 1 milhão e quase 360 mil curtidas e visualizações. É um exército, não é? Então, o que faz esse exército aí tá junto nessa peleja? É o que eu quero saber agora, né, da sua pessoa, professor Mário. Uns 2 ou 3 fatos, um fato que tenha marcado muito o senhor assim nessa caminhada histórica. Olha, um fato, né, ou vários fatos, como eu falei para você, né, eu vou destacar, é você receber contrapartida, vou receber informações, ter contato com pessoas que você jamais imaginaria que um dia ia conhecer,
ou que teria acesso, filhos de pioneiros, coisas desse tipo assim, né? Isso é muito importante. E outra coisa, assim, é o reconhecimento, porque eu não estou ainda, eu sou professor de história, sou professor, mas não estou, assim, na academia, mas eu fico muito alegre em ver meus amigos acadêmicos sempre trocando ideias comigo, reconhecendo, né, o valor do blog, porque você faz algo que procura credibilidade e procura contribuir para o conhecimento das pessoas. Então, eu fico feliz em ver que, principalmente, né, que eu posso colaborar na área acadêmica, mas também posso colaborar em muito com as pessoas leigas que querem aprender mais da história. Então, eu fico... Cada relato ali, às vezes as pessoas colocam ali, meu irmão, eu chorei em ver essa foto, eu me lembrei do meu tempo, eu reavivei a minha fé. Eu vejo assim, alcançando pessoas que talvez eu nunca conseguiria, né, conversar pessoalmente. Então, isso me faz realmente, esse retorno que o público me dá, principalmente das pessoas anônimas, isso me faz ficar muito feliz. E academicamente também eu fico muito feliz, porque eu vejo pessoas como a Marina, como o Maxwell, como o Douglas, e pessoas referenciarem meu trabalho. Às vezes eu pesquiso alguma tese, às vezes eu estou pesquisando alguma tese em um assunto, e baixo lá, daí eu vou ver, tem uma foto do blog, às vezes tem uma foto, às vezes tem uma referência. Às vezes eu baixei uma tese falando sobre a Igreja do Brás, a Igreja Assembleia de Deus do Brás, de 2019, não lembro mais, lá tinha referências ao blog, tinha foto, e o cara nem tinha me avisado, né? Então, às vezes eu peço aí, ó, o pessoal que às vezes usa o blog aí me avisa, né? Me manda a tese, me manda o doutorado. Mas o mais importante é isso aí. E tem várias situações que eu poderia elencar em que o blog, né, e o Face de História, o grupo me fez amigos como Oséias. Então, hoje, por exemplo, nosso grupo de administração lá tem alguém do Distrito Federal, tem um de Curitiba, tem um de Minas Gerais, tem um de São Paulo, e temos pessoas... O mais importante são as amizades e as informações que nós recebemos que ajudam a construir história. Mas tem outros casos que eu poderia elencar, mas não tem tempo, né? Mas é muito bacana esse retorno que a gente tem, né? Uhum. Professor, agora, né, passando um pouquinho dessa parte da historiografia que o senhor, né, ajuda a construir, nesse olhar de rede social, né, abraçando todo esse pessoal, e indo um pouquinho mais agora para a academia, né? O senhor está falando da contribuição do seu trabalho, como ela tem influenciado muitas produções de materiais. A professora Marina falou ainda há pouco, inclusive. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais assim sobre essa contribuição para a academia, como é que o senhor tem visto essa relação do seu trabalho com a produção historiográfica acadêmica, né? E quais são os projetos dentro desse olhar voltado para a academia? Como é que está isso aí? Olha, essas minhas contribuições para a academia e da academia para comigo, né, aconteceu assim de forma espontânea, né? Então eu posso até dizer assim, um dos nomes que eu conheci, que são conhecidos hoje, Maxwell Fajardo, né? Maxwell foi uma coisa que aconteceu assim, uma amizade que aconteceu espontaneamente. E como assim, eu sempre estou muito... O pessoal fala que eu estou muito fuçado, né? Eu sempre estou pesquisando e estou ligado nessas questões mais factuais, né? Da história, ligando os assuntos. E o que eu posso dizer assim, que eu comecei, depois de um determinado tempo, a fazer amizade com outros historiadores e pesquisadores, e começou a surgir parcerias. Então, por exemplo, já falei aqui da Marina Correia, né? Eu tenho sempre uma parceria com ela. Então, eu sempre estou colaborando com ela, a gente colaborando comigo, e nós estamos sempre trocando. E também tem a questão de documentos, de fontes, que eu acabo recebendo e também repassando para alguns acadêmicos. Então, eles ficam muitas vezes imensamente gratos. É uma coisa que eu tenho o maior prazer, né, de colaborar. Então, essa relação, essa troca de conhecimentos foi fazendo com que a influência dos acadêmicos no meu trabalho fosse importante, mas também, em contrapartida, eu também tivesse alguma influência com eles. E é um trabalho que a gente fica
aprendendo e sempre revendo, né, os conceitos. Só que eu sempre digo, né, o meu trabalho, eu sou meio franco atirador, né? Eu sou meio franco atirador. O que quer dizer assim? Ó, eu trabalho muito com a questão factual, né? Para quem não sabe, a questão factual são as questões assim, como é que eu poderia dizer, Marcos? Me ajuda aí. Factuais seriam as coisas de momento, né? Aquelas coisas bem pontuais. Que se você for procurar muita teoria da história num blog, você não vai encontrar, até porque o público que ele se dirige é um público mais leigo. Só que dentro daquelas questões factuais há muitas vezes uma reflexão pontual que chama a atenção. Por exemplo, essa semana passada, um rapaz que está fazendo doutorado, ele me procurou e disse, olha, tem uma parte lá do teu blog que você falou assim, ó, eu vou até dizer o que ele falou. Você disse que Paulo Macalão passou para a história como um pastor tradicional, como, né, um sujeito defensor dos usos e costumes. Porém, ao final da vida, ele se abriu mais, mas quem permaneceu engessado foi o Cícero Canuto de Lima. E ele disse, poxa, não sabia, eu tive uma outra percepção. São coisas assim que alegram a gente, assim, porque lá no meio você tem uma reflexão. Professor Mário, deixa eu fazer aqui uma pergunta para o senhor, mas antes aqui, olha só, aqui mais um abraço aqui, olha, Josué Vieira, acompanhando de Nilópolis, Rio de Janeiro. São as pessoas que têm participado aí, tem mais comentários entrando, daqui a pouco eu coloco mais algum aí. Mas antes de continuar aqui, colocar os comentários, professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta, né? Pergunta que povoa o nosso coração há muito tempo. Falando em história, algo que realmente faz a grande diferença para que você possa ter realmente um resgate histórico bem interessante, bem profundo, é a criação também de arquivos históricos, né? Porque muitas coisas vão se perdendo, E eu lembro-me, quando nós trabalhávamos juntos no Colégio Evangélico há alguns anos atrás, muitas vezes nós conversamos sobre essa questão das fontes históricas, a necessidade de fazer não só uma coleta boa delas, mas também uma guarda boa desses materiais, né? Isso tudo é muito importante, e a correta guarda do material não é só guardar da deteriorização, mas também é preservar esse material no sentido de catalogar, disponibilizar, mostrar para as pessoas que aquele material está disponível, né? Categorizá-los e fazer inclusive restauros e tudo mais. E eu sei aí que, né, no seu coração mora um projeto muito maravilhoso, nós já conversamos sobre isso em outros momentos, e eu fiquei sabendo aí que o senhor tem aí entre aspas, né, um namoro com a Faculdade Refidim, com o SEDUC aí, num projeto muito especial. Fala para nós um pouquinho, professor, sobre esse projeto aí do Arquivo Histórico das Assembleias de Deus em parceria com a Faculdade Refidim, né? O professor Clayton Pomereni, o nosso reitor, ele estava conversando comigo e falando sobre essa paixão sua, a gente já conhece, claro, né? Mas a gente estava ali falando um pouquinho mais sobre você e sobre esse arquivo histórico, né? O quanto esse arquivo pode vir a fazer a diferença e potencializar ainda mais essa percepção histórica aqui da nossa igreja. Então, eu queria ver o que o senhor pode nos trazer aí de contribuição nisso aí. Olha, Marcos, eu vou falar algo para você. Talvez isso já aconteceu, você já ouviu. Uma congregação aqui de Joinville, eu não vou dizer qual, faz alguns anos atrás, uns 5 anos atrás, ela fez 60 anos. 60 anos. Uma congregação próspera, abençoada, num bairro já elitizado. E o pastor dessa igreja, ele é muito interessado em história. Ele foi tentar fazer um resgate histórico, como a gente fala, né? E ele quase não encontrou nada sobre a congregação. Então, a congregação estava fazendo 60 anos de história, mas tinha poucas linhas, poucas fotos, pouco para apresentar para que aqueles membros da igreja pudessem perceber que eles estão dando continuidade a uma obra extraordinária que começou lá no meio do mato, com uma casinha de madeira e assim por diante, né? Então, aí está a questão da grande importância dos arquivos históricos, principalmente relacionada à nossa denominação. Por quê? Projeto
a ideia que se tem de fazer no SEDUC, o pastor Clayton sabe muito bem, você também, é justamente receber, arquivar, não só fisicamente, mas também digitalmente. Então, por exemplo, nós temos um acervo enorme nas redes sociais, em outras faces e outras páginas. Então, poder guardar, catalogar e disponibilizar para qualquer pessoa, tanto pesquisadores quanto obreiros, que vão um dia, em algum momento, sentir a necessidade de ter informações históricas sobre a sua igreja, sobre a sua denominação. Então, seria assim, fontes. Então, o SEDUC, graças a Deus, já tem um certo arquivo importante, né? Já tem alguma coisa, né? Mas nós poderíamos melhorar organizando, catalogando, recebendo, ter a memória oral, gravar as memórias de muitos pioneiros, de muitas pessoas que são... E fazer esse trabalho, né, como você sabe, arquivar, organizar, para que a memória não se perca, né? E nós estamos tendo problemas. Eu vou falar uma coisa para ti, Marcos, como é sério a questão. Eu não vou dar aqui os nomes, né, lógico, mas tem uma igreja aqui de... Você sabe que toda igreja ela tem aquela linha sucessória dos pastores presidentes. Tem uma igreja aqui de Santa Catarina, uma grande igreja de Santa Catarina, que não é de Joinville, já estou falando, né? Que está faltando um pastor. O que aconteceu? Por que está faltando esse pastor? O que aconteceu? Não aconteceu nada. Simplesmente a passagem daquele pastor se perdeu no tempo, se perdeu na memória, a família saiu de Santa Catarina, e quando se produz qualquer material histórico, está faltando aquele pastor. E alguns familiares, às vezes os familiares procuram dizer assim, mas irmão, meu pai ajudou ali, meu pai colaborou, por que não está? Fruto do esquecimento. E não é nenhum problema de aspecto moral, espiritual, nada. É simplesmente a passagem dele por determinada cidade se esqueceu. Então, tendo esse acervo, essas coisas poderão ser evitadas, né? Imagina, né, fazer uma homenagem aí para as famílias num centenário, né, que está se aproximando, nós temos que estar isso muito bem encaminhado. Então, o acervo histórico vai facilitar, vai ajudar em todos esses sentidos. É simples, né? Ele vai trabalhar justamente essa questão, né, da consciência histórica na igreja, a consciência né? Histórica, né? E é justamente a pergunta que eu tenho na sequência, né? Se há essa consciência histórica nas Assembleias de Deus, e a gente percebe que isso pode ser construído, né, professor Mário? Pode ser construído. Pode ser construído. Esse exemplo que o senhor relatou aí, dessa lacuna que... quem é que estava, não sei, sumiu o nome da pessoa... Eu já vi isso muitas vezes. Eu também trabalho com pesquisa histórica na Assembleia de Deus, né? A gente tem aí algumas produções, e a gente percebe alguns nomes que foram verdadeiramente esquecidos, mas não porque houve uma intenção, mas apenas porque não se criou caminhos para deixar esses nomes registrados. E aí sim, a criação de um arquivo histórico, que é esse projeto que há em parceria com a Faculdade Refidim, pode trazer aí um momento de grande valorização desses momentos históricos, né, professor? Sim, e até mesmo o arquivo vai ter um corpo de funcionários que vai até poder fazer palestras, explicar, porque a falta de consciência histórica é muito grande ainda, né, por parte de muitas pessoas. Eu nunca me esqueço, pastor Marcos, há uns 4 anos atrás, eu fiz um trabalho para uma igreja em Goiânia, Ministério Fama, e lá eu fiz um trabalho para o pastor, que é o bispo Abigail, né? Abigail Carlos de Almeida, que é o 2º vice-presidente do Ministério de Madureira. E o pastor Abigail, ele tem mais de 80 anos. Sabe quantas biografias ele tem sobre ele? Ele tem 3 biografias, escritas de formas diversas. E sabe o que ele falou para mim? Ele disse assim, irmão, eu me procuro com isso porque grandes homens de Deus, e aí não é só grandes homens de Deus, né, mas só um exemplo, grandes homens de Deus passaram pela história e pela igreja e não deixaram uma linha escrita sobre a sua vida. Então, essa consciência, ele tem essa consciência, mas como a gente poderia ter, assim, mais conhecimentos históricos se cada líder, se cada membro procurasse
escrever, registrar em fotos, guardar os documentos, a gente teria uma riqueza. A história da Assembleia de Deus, ela seria muito mais rica, já é rica, assim, imagina se tivéssemos mais essa consciência. E a gente com certeza vai ver isso acontecer, né, professor Mário? Vamos ser otimistas, com certeza, né? porque estamos trabalhando para isso, né? Com certeza isso. o senhor vai conquistar aí essa grande alegria. Olha só que legal, quem está mandando um abraço lá de Imperatriz do Maranhão. Conhece essa figura aí, professor? Quem está mandando? Ah, o Moab! Oh, meu Deus, aí. Meu amigo. Esse homem é forte. Ele tem um livro chamado Ajornamento Pentecostal. Ótimo, excelente, recomendo, tá? Ajornamento Pentecostal. Legal. Olha só, também o José Andrews, né? Excelente. Grande amigo. Também. Maria Aparecida lá de Minas. Lá na terrinha do Pão de Queijo. Coisa linda. Isso. Quem mais está aí legal. Eu tenho aqui mais chegando, olha só. Aqui tem mais alguém mandando um abraço para o senhor aí. Isso. Legal. Ô, Marcos, daqui a pouco já vai entrar. Ô, Marcos, oi? Deixa eu só fazer um parêntese aí, né? Quando eu estive em São Paulo uma vez, aí um dos assessores do pastor Zé Wellington me chamou e me apresentou para o pastor Zé Wellington, me fez chegar até lá, o Tiago Bertolino, que é muito amigo, e aí foi me apresentar para o pastor Zé Wellington e falou o seguinte: olha, pastor Zé Wellington, esse rapaz aqui tem um blog com assuntos daí ele não sabia dizer, assuntos picantes. Aí o pastor Zé Wellington falou assim: eu também conheço muitos assuntos picantes da história, então, de repente aí, né, meu irmão, você aí tem um assunto picante, né, no sentido de assuntos relevantes, manda para nós, né? Procure-nos, né? A gente Pastor Mário, o professor Mário Sérgio aí, ele gosta de brincar, mas na verdade, gente, olha, ler as pesquisas que ele tem escrito tem realmente sido assim momentos prazerosos, tem sido um momento ali de resgate de histórias esquecidas, e isso é muito importante e tem agregado muita gente nessa busca pela valorização da igreja. Né? A gente conhece pessoas aí que, o José Andrews, também abraço do pastor Josias Rosa. Pastor Josias. Pastor Esse Josias, tem história para contar, tem muita história. Tem. Pastor Josias é o nosso superintendente geral da Escola Dominical aqui em Joinville, né? E acompanha também a live. Que alegria. E tem várias pessoas, mas, Mário, seguinte, Mário, se deixar, nós vamos virar a noite aqui, não pode, né? Não pode. Ainda tem um recado do David Bezerra da Silva, tudo depende do olhar do pesquisador sobre os pontos factuais, legal, é isso aí, David. Bom, pessoal, é isso, estamos chegando ao final, eu agradeço muito, passou rápido, uma hora de conversa, Mário, olha que legal. Então eu agradeço, e agora, finalizando, eu quero disponibilizar aqui na tela, né, o WhatsApp do professor Mário, quem tiver alguma questão que queira trabalhar com ele aí está o contato dele, e também tem justamente, né, o blog que nós falamos, e também o Face. Os endereços, depois é só ver na linha do tempo, aí, ali no comecinho a gente disponibilizou lá e está na mão. Professor Mário, suas considerações finais aí, meu amigo. Agradeço a Deus por participar dessa live, agradeço ao pastor Clayton pelo convite, agradeço a você por todas as orientações e pelo seu apreço à minha pessoa. Conversar com você sempre é uma honra, aprendi muito com vocês, sempre estou aprendendo muito, não só na questão histórica, mas pedagógica, e agradeço todos os amigos que acompanharam, principalmente os administradores do grupo, até coloquei lá, quem não acompanhar vai ser excluído, então eles acabaram acompanhando, mas os irmãos que estão acompanhando, muito obrigado, Deus abençoe, me procurem sempre que desejar, e um abraço a todos, e todos os amigos que foram aí relatados, os citados e não citados, tá? Deus abençoe a todos, muito obrigado. Professor Mário, olha, eu vou ler rapidamente os comentários já que entraram, mas que provavelmente eu não vou conseguir colocar todos aqui, porque tá pipocando na tela, mas eu vou ler rapidinho, tá bom? Aí o senhor vai vendo aí. Vamos lá. A professora Marina, parabéns pela live, muito proveitosa. Legal, professora Marina. Alexandre Brasolin, já pode marcar a próxima.
Aí, Cláudio Bom, Rubens, inspirado nesse trabalho, vou criar uma página no Facebook da Assembleia de Deus Lorena, primeira Assembleia de Deus do Vale do Paraíba, São Paulo. Daqui nasceram maravilha. todas as igrejas nessa região do Rio e São Paulo. Parabéns pela live. Olha que legal, Isso professor, mesmo, né? ó, criar Ali, páginas, isso aí. isso, aqui o Oséias Balzaretti falando. Avisa o professor Mário que o Alexandre está vendo a live. Tá aí, já lemos aí a Isso. mensagem e vai. Olha, abraço, professor Mário. Fui do grupo de jovens do Costa e Silva. Ótima live, Sandro Vieira, Gabriel Marques, meu querido Mário Sérgio, grande historiador e pessoa. O Paulo Júnior vai ser uma grande bênção, arquivo histórico, muito esperado pelos assembleianos. E olha, muita participação, ficamos Ah, felizes. Depois a gente Marcos, dá uma lida nos comentários. Fale. eu também estou à disposição. Se alguém quiser um dia uma palestra, né, um estudo bíblico, estudo da história da igreja, eu também estou disponível. Não cobro nada, não, tá? Eu vou de bom Um grado. café colonial, né, professor? Com É um churrasco, certeza. né? Só isso. Então tá bom. Professor Mário Sérgio, nós agradecemos imensamente, muito obrigado. Para nós é uma honra tê-lo aqui conosco, tá bom, professor? Amém. E daqui a Deus pouco a gente abençoe a conversa todos. mais um pouquinho. Tá bom, Isso, até daqui a obrigado. pouquinho, professor. Até Até daqui a mais. pouco. Deus abençoe. Ok. Bom, pessoal, é isso aí. Olha que coisa linda, que conversa prazerosa. Finalizando a próxima live nossa, então, é na terça-feira, dia 11. A temática é a dimensão social da pesquisa acadêmica com a doutora Cristiane Garcia e a mestra Letícia Andrade. Agradecemos a participação de todos vocês. E não esqueça, né? Compartilhe essa live aí, compartilhe, fique atento aí a todas as nossas programações, curta a nossa fanpage da Faculdade de Refidinhas, ali, né, ative as notificações e você sempre vai receber os comunicados aí, as notícias boas que estão chegando, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, agradecemos imensamente e a gente se fala, então, qualquer momento aí, né, nas redes sociais aí. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado. Até mais. Isso.